E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa engine, né? Eu vou comitar logo. A gente criou aqui a nossa enginezinha e a gente já mexeu com graphics, né? Já tratou o game loop e já meio que tratou o game. Agora o que falta é a gente mexer na parte de frame rate, né? O frame rate, ele existe dois tipos, que é o constante, né? E o variável. Constante é quando você define, sei lá, para ele ter 60 FPS, né, para cada rotação, 30 FPS ou outros, né, 120. E o frame rate variado, ele tenta fazer o máximo que o seu computador permite, né, para tratar o frame da sua tela. Então, basicamente, tipo, quando você vai usar uma aplicação onde você não define o frame rate, ele pega o máximo que o seu computador suporta, né? Porque, digamos que você tentar usar 60 FPS numa máquina que não aguenta 60 FPS, isso vai dar problema na hora de desenhar as coisas da tela. Então, basicamente, esse frame rate vai tratar quantas vezes o meu jogo vai rodar, certo? É mais ou menos isso o que na hora de desenhar na tela, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode tratar esse processo. Basicamente, a gente pode adicionar aqui no nosso construtor se a gente quer que ele trate de forma variável ou constante o frame rate, certo? Aí nós vamos adicionar aqui private boolean, certo? Vamos adicionar aqui um yes, base como 60, é, um private frame, vou chamar de frame rate aqui, frame duration, vai ser um number, ele vai ser um segundo, certo? Dividido pelo frame rate que está ali em cima, certo? Esse aqui vai ser só a base, daqui a pouco a gente trata melhor isso aí. E no construtor, a gente vai usar o this.isVariableRate. Se é para usar o variável, né? Coloca aqui, variável não. Eu vou só adicionar isso aqui. E agora a gente já pode tratar um pouco melhor esse processo, né? Como é que a gente vai tratar isso? Primeiro, deixa eu só, faltou só um detalhe. Quando o nosso game loop acabar, certo? Quando o nosso game loop acabar aqui, fazer um this.timer, stop timer. Só para ele parar, né? Certo? Aí o que a gente vai mexer vai ser entre esses dois, certo? Entre ele começar o loop ou não. Nós vamos criar dois métodos que vão ser o... Ah, eu impressão que eu esqueci alguma coisa, esqueci. Na aula passada ficou faltando uma coisa. Faltou o this.game init, certo? Faltou chamar o init do game, porque pela aula passada tem faltado isso. Onde nós vamos iniciar o nosso game com algumas características, certo? Vamos lá. Vamos lá. O draw do game já usa o graphics aqui, beleza. Agora, vamos fazer dois métodos para usar aqui. Talvez assim mesmo. Pronto, private e o nome do método vai ser main loop variável e o outro vai ser
private main loop constante. Talvez a gente tenha que voltar aqui só para ajeitar e deixar ele nesse formato. Porque eles vão ser passados aqui no nosso, aqui nesse processo. Aqui nós vamos, ao invés de usar main loop direto, nós vamos usar o se é variável ou não. Se ele for variável, nós vamos usar o is ponto aqui. Se não, nós vamos usar esse outro aqui. Aí, se a taxa de frames for constante, vai usar isso. Se a taxa de frames for variável, ou se for variável vai ser isso e constante vai ser isso. E como é que esses métodos vão funcionar, certo? A gente vai tratar primeiro o constante, certo? Vamos lá, vai ser. O constante vai ocorrer dessa forma aqui. Nós vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Desculpa. É, vamos precisar realmente fazer assim. Vamos colocar assim. O interessante do Request Animation Frame é a possibilidade dele de nos passar um valor numérico que é o tempo para animação, certo? Vou colocar number aqui. Eu acredito que vai ser number. Tem que ver como é que vai ser. E quando a gente for tratar isso aqui, vamos usar assim. No constante a gente vai fazer um current type, certo? E nós vamos usar isso aqui, se existir, ou zero, certo? Só para garantir caso ele não entregue. E vamos adicionar aqui em cima um last time a zero. É o number, né? Certo? Então, elapsed, que é a diferença, né? Vai ser o current time menos o this.last time. E aí, o que a gente vai fazer? O main loop constante, a gente quer só a taxa de frames. A gente não quer mexer, não quer que interfira no update do nosso game, né? Então, a gente sempre deixa ocorrer o this.game.update. E nós vamos fazer se o nosso tempo que decorreu for maior do que o nosso frame duration, aí nós deixamos ele fazer o draw, certo? E no caso seria chamar o main loop. Porém, eu percebi que tem um detalhe aqui. Eu acho que vai ter que ser necessário ser analisado. Sempre vai ocorrer e quando ocorrer, nós fazemos a operação. Sempre vai ocorrer. Só um minuto. Eu acho que talvez a melhor forma de tratar isso é no main loop. Ele só desenhar. Eu passo aqui um elapsed. E esse if sai daqui e vem para cá. Então ele só vai realmente desenhar quando isso ocorrer, certo? Aí não precisamos mais deixar o update ocorrer isso, certo? Nós só precisamos chamar aqui o this.game, não, this.mainLoop, passando o elapsed, né? E aí ele já vai fazer com que o
ele só ocorra quando isso aqui ocorrer, né? Esse frame duration passar, né? Então isso aqui já vai garantir o nosso frame rate. Eu vou adicionar aqui um get fps, que vai retornar um number this ponto frame rate. E eu acredito que a gente já possa fazer alguns testes, tipo, no nosso game init, nós já podemos, sei lá, pegar algumas geometrias e testar o frame rate delas. Tipo, vamos testar aqui. Hum, vai ser um objeto, uma lista de objetos, né? Começa vazio. E aí o que, que a gente vai fazer? Fazer this.objects push, vamos adicionar aqui um new, e não vou adicionar objeto agora, vou adicionar só a geometria. Geometry. A geometria, vou pegar um rect, new rect. Vai precisar de geometria realmente para polimorfismo, né? E o rect eu passo uma posição. Ah, esse meu game talvez fosse interessante que no init o minha engine passasse algumas informações para facilitar a nossa vida, no sentido de o nosso game aqui, ó, interface game. Talvez seja interessante transformar isso aqui realmente numa classe abstrata, porque eu tenho um controle do que. Não, não, acho que dá certo. Eu acho que deu certo. Aqui no init eu vou querer receber um context e um text, só context. Canvas e tempo. Deixa eu pensar aqui. Ah, desculpa aí, pessoal. Pronto, pronto. Faz mais sentido. Sim. Vou passar só o graphics. O graphics já vai estar tudo que a gente precisa, né? Minha game. Vou querer receber aqui. Graphics. Graphics. Tá? Ele vai receber esse graphics aqui. Na engine eu vou precisar passar o graphics para ele, né? This.graphics. Ah, o graphics está no. Vou colocar um else. É muito chato, porque atrapalha muito a nossa vida, né? Eu vou aqui, aí ele permite, né? E aqui o Find, eu acho que ele precisa para estar no formato certo, o outro existe. Aí pronto. Isso aí eu posso passar as informações que eu quero aqui, né? E por que que eu peguei isso, né? Para quando eu der um init, possa vir aqui e fazer um private graphics. Graphics ou Finder. Aí eu faço this.graphics é igual a esse graphics que foi passado para mim.
E eu posso passar uma posição para ele aqui, que é o centro da tela. Middle center. Middle center. E ele precisa de mais algumas informações, que no caso é o width e o height, a cor, né? Vou passar aqui 30, 30. Não pode ser nesse tipo, né? Vou fazer aqui posa igual e ou position default pause. Aí. Então, adicionei um objeto na tela. Adicionei um objeto na tela. Eu vou criar aqui um pivot. Ele já existe, né? Porque uma geometria ele já é do tipo movable, então ele já vai ter. Então eu vou fazer aqui. Toda vida que eu vou fazer. Pegar todos os objetos. Aqui eu estou só fazendo um pequeno jogo. Não que é um jogo, né? Só uma demonstração do que a nossa engine pode fazer. Pelo barulho da cadeira. Para cada um dos nossos objetos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse objeto e mover ele na direção. Ele está se movendo, basicamente. Tipo, fazer o objeto, translate to, a speed dele, né? Objeto.speed. Ele vai se mover na direção da speed dele. Tá? Porém, deixa eu só ver uma coisa lá em Geometry. O Movable, ele tem o speed, mas acho que ele não tem magnitude, né? Protected. Se eu pegar o speed, eu pego logo a speed vezes a magnitude. Final. Vou retornar this.speed vezes a magnitude dele. Vamos lá. Protected. Mag. A magnitude desse vetor. Esse é o number. Vou usar como zero. Prod, que é por um número, né? Is.speedMag e um get speedMag number return is.speedMag set number speedMag. Só para a gente poder fazer algumas operações. Certo? Vamos lá. Eu acho que o próprio speed não tem um set, né? Um set aqui, só no launcher, set rotate angle, set speed mag, o get, né? Vamos no próprio speed fazer um set.
speed igual a esse valor aí. Então, o que é que eu quero fazer nesse jogo? Eu quero fazer basicamente ele bater nos cantos e voltar, certo? Então, a velocidade inicial dele, né? Esse objeto, esse aqui. Eu jogo esse objeto para lá, certo? Aí esse objeto eu vou colocar a velocidade inicial dele é igual a new, não, na verdade só speed vector ponto on, que é, ele vai estar assim, né? Ele vai ir em direção ao canto, né? Então ele vai ter um speed inicial, eu acho que se a gente deixar aqui ele já permite, né? Aí isso aqui vai ser basicamente do mesmo jeito, a gente vai desenhar todos. Qual? Isso. Ah não, já tem um context aqui, né? Posso passar só o context. Isso aí. Eu acho que isso já vai desenhar na tela pra gente. Não problema. Ah, não colocou para rodar, né? Já tem um loop constante e ele começa com se é variável, vou colocar false. Pronto, já tem um quadrado andando na tela. Em teoria, é uma taxa constante. A gente vai ficar mexendo na taxa para poder ficar vendo esse quadrado. Mas antes disso, vou querer só continuar fazendo algumas operações aqui no nosso. Antes de fazer a translate, na verdade depois, né? Vamos lá. Eu movo e vejo se ocorrer alguma coisa, faço outra coisa. Meu objeto ponto, ponto position, acho que já tem um ponto x próprio, né? Tem. Se o meu x for maior do que meu x.graphics ponto ponto width, né? Isso aqui é muito chato, esse desse jeito. Eu realmente forçar para que não fosse um defined assim. Fosse realmente um valor. Assim, eu tiro isso aqui. Ou no próprio game, tiro um defined daqui. Eu acho que eu posso sem ter muitos problemas, porque em Engine é só isso, né? Graphics, na verdade. Eu tiro aqui e coloco logo no graphics aqui, porque tipo, eu acho que é a única forma que eu posso realmente forçar isso de ocorrer, né? Aí eu só tenho que vir em graphics e ter um set pro width e height, né? Eu vou chamar de set, vou colocar aqui set, set, uma coisa assim. Aí tem um number, height. Pego aqui this width, meu próprio graphics, né? Ele está aqui em cima, ele vai ser igual a esse width aqui. Isso, e eu vou ter que chamar o this.resize, né? E se eu fizer o resize, eu acho que sempre que eu fizer um resize eu tenho que calcular o isso aqui, né? Então acho que são atrelados, né, os dois. Vou calcular com base no... É, sempre que ocorrer isso. Se ocorrer o resize, ele recalcula esses faz aqui. No set ele vai chamar o resize, recalcula os
Pronto, a gente já tem algumas coisas funcionando aqui, né? Em teoria. Olha o erro aqui. Tá bem aqui. Aqui não tem mais erro. Se for maior do que a tela, eu vou pegar Speed Mag. Como parâmetro. Ah, não é Speed Mag, é Speed File, né? Eu vou pegar aí o objeto, ponto speed, ponto inverter em x, certo? A função. Isso aqui vai realmente inverter o meu próprio vetor, né? Se você olhar aqui, ele não retorna um vetor, ele inverte o próprio vetor. Aqui, ó. Ele inverte. E isso aqui seria menos 1, né? A magnitude não muda, então ele vai só realmente inverter sem problema. Se ele passar ou e bis ponto, opa, não é isso, objeto x menor do que zero, e a mesma coisa vai ocorrer o y, e passar em cima ou for maior do que o right, eu vou inverter em y. Pronto. Vai, né? Ah, aqui a minha magnitude está zero, né? Ele não se mexe. Então, quando eu iniciar aqui esse objeto ponto mag é igual a 10. Aí. Agora o nosso objeto está se movendo na tela de alguma forma. E agora nós podemos ficar testando o nosso FPS, né? Vamos só relembrar aqui. Nós temos lá embaixo, eu acredito que temos um get FPS e vamos adicionar um set FPS. Acho melhor chamar aquele nome que está aí. Frame rate. Frame rate. Frame rate igual de value. E a gente vai fazer essa operação aqui do frame duration, certo? Isso, frame duration é igual a 1 segundo dividido pela taxa de quadros nova. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos vir aqui na nossa engine, o frame rate, colocar 30 e ver o que acontece. Não parece ter mudado, né? Vou colocar 10. Não estou sentindo nenhuma diferença em como as coisas estão acontecendo aqui, né? Vamos voltar à lógica da nossa engine para ver o que é que pode ter influenciado isso aí. Vamos lá. Aqui na nossa engine, definir. Quando ele receber esse frame rate, o frame duration vai mudar, certo? Vai mudar. O main loop ele passa o elapsed, né? Que é o current time. É o timestamp menos isso aqui. Vamos dar só um log. Esse timestamp. Se ocorreu duas vezes. Entendi qual foi o problema. Entendi. O problema é que ele está aqui.
O loop está somente aqui. Tem que ocorrer isso aqui, ó. Eu chamo a própria função com o request animation frame, né? Antes a gente verificava se era constante ou não, mas agora a gente sempre passa ela mesma, né? Isso, como se fosse uma recursão, né? Ela chama ela mesma, então vai ficar sempre dentro dela mesma o processo, né? Não vai ter loop aqui dentro, mas só o timestamp sendo processado. E vamos testar, ver o que está acontecendo. O timestamp está sempre sendo esse valor, né? Estou estranhando que ele parece estar crescendo, né? O last time nunca é atualizado, né? Tem que ver como a gente vai usar esse last time. A gente chama o main loop, opa, e atualiza o last time dessa forma aqui. A gente pega o current time, né? Subtrai do frame duration, né? A gente pega quanto passou esta divisão com frame duration para dar uma, um corte, né? Para ele ficar realmente certo. Vamos ver aqui como é que fica. Ó, como o FPS é 10, dá para ver que realmente agora o FPS está funcionando. Só que ele está dando essas piscadas, né? Talvez seja porque ele limpa a tela. Limpar a tela tem que ocorrer junto, né? Daí. Ele limpa a tela só quando for fazer o desenho. Agora a gente consegue melhorar mexendo no nosso frame rate. Tá mais fluido. Colocar 24 quadros. 4 quadros ainda já está melhor. 30 quadros já está melhor. Mas eu acho que 60 é o que fica mais fluido, né? Talvez se a gente mexer um pouco na velocidade do nosso objeto e dê para ver melhor, né? Porque eu acho que está muito rápido. E ele está muito rápido faz com que dificulte um pouco o processo. Cadê o nosso game test? Vou colocar aqui 3. 60 FPS. Vamos tentar mexendo aqui. 30. Aí o interessante é que o update ele faz com que atualize. Então parece que ele está dando umas puladas, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso. Porque o update está rodando muito rápido. Provavelmente ele ficaria mais fluido se a gente só fizesse o update quando isso aqui fosse ocorrer. Ó, um pouco mais fluido, mas isso faz com que o jogo ele só se atualize na medida que o frame rate ocorre, né? Então, depende de como você quer que fique, né? Eu sempre atualizo e depois mostro ou sempre faço o processo, né? Então isso é uma coisa a ser pensada, né? O jogo vai ficar mais rápido de acordo com o frame rate do, que ele suporta, né? Então isso aí pode ser pensado. Porque tipo, o update estava no frame variável, que é o máximo que ele suporta, ele sempre que ele rodar ele vai usar isso. Porém, o, como é que se chama? É, desculpa. Esse é um problema, né? Que a gente tem que ficar pensando. Tipo, a gente deixa o update sempre ocorrer, ou a gente acaba controlando pela variação dos frames, né? Se eu vim aqui e mudar lá para 10, vai ficar bem mais lento. Aí isso
não sei se é interessante para o processo que a gente quer fazer, né? E se você vê, ele bate lá em cima, né? Eu acho que na próxima aula a gente vai fazer adicionar umas constantes de cantos nos nossos geometrias e depois vamos é, chama? Depois vamos fazer o variável, né? Na verdade vamos fazer o variável logo, depois a gente vai mexer aqui, né? Então vamos dar continuidade na próxima aula. Tá por aqui. Qualquer coisa, vê depois.